Doutor Diagnóstico, hoje falando sobre minerais. Já contou pra gente onde eles estão no nosso corpo, porque eles são importantes. Já disse que há dois tipos, os macrominerais e os microminerais. Os macrominerais é o que estão no nosso organismo numa concentração maior. Já disse que eles ajudam no combate aos radicais livres. Vamos falar de um por um, doutor? Dos mais importantes? O que o senhor acha? Podemos começar pelo cálcio? Podemos. Eles são macroelementos, eles são muito mais, eles são menos ligados a essa questão do radical livre. Os microelementos é que são mais ligados. Tá. O cálcio é um macroelemento. Então o cálcio é muito importante em função do... Ele é o principal elemento que tem nos ossos, né? Tem a matriz óssea e depois você tem o cálcio. E o cálcio também é importante na contração muscular, então existe dentro do músculo. Ele existe praticamente todas as células do organismo e mesmo no sangue, né? Você tem uma concentração de cálcio mais alta. E ele é muito importante para o batimento cardíaco, para a contração muscular e para uma série de outras coisas. Para o próprio cérebro também é importante. Excesso de cálcio no organismo faz mal? Quando assim, a gente tem hoje um problema mais de falta de cálcio do que excesso de cálcio. A quantidade maior de cálcio pode dar uma série de problemas, arritmia cardíaca, pode dar contraturas musculares, então uma série de coisas pode acontecer por excesso de cálcio também. E a falta? Mas a falta é que a gente está vendo hoje, a gente que vive em grandes cidades, não toma sol, não come comidas que tenham a vitamina D, então e acaba não tomando sol, porque a gente está sempre praticamente numa parede, né, no meio dos prédios. Então uma das coisas importantes que ocorre é a osteoporose, né, que é uma das coisas mais importantes hoje, pessoas idosas que têm fraturas de uma forma muito fácil, porque não tem uma consistência óssea. Sobretudo as mulheres, né? Principalmente mulheres, mas também homens, né? Então é necessário que você coma. Na alimentação nossa a gente tem uma fonte boa de cálcio, né? O que falta é a fixação desse cálcio no organismo, que ocorre pela presença de vitamina D ativa. Então não temos vitamina D ativa. E para ativar ativar a vitamina D, precisa tomar sol. Quais são as fontes de cálcio na natureza, doutor? Você tem vários vegetais que têm cálcio, você tem o leite, que é uma fonte de cálcio que a gente tem muito boa. O cálcio é bastante disseminado, tem vários alimentos que têm cálcio. Então, tem vários alimentos que têm cálcio, claro, leite, queijo e tal. Para fixar esse cálcio, você precisa de uma vitamina D ativa no seu organismo. E para ativar a vitamina D, é preciso tomar sol. Você tem duas ativações da vitamina D. Uma que é o sol, que é a primeira. Depois uma outra ativação no rim. Né? Daí você fica com a vitamina D ativa. É por isso que pessoas que têm problemas renais, fazem diálise, por exemplo, cronicamente, têm uma doença óssea porque não conseguem fixar o cálcio direito no osso. Qual outro importantão? O sódio, o senhor disse? Você tem o sódio, que é o principal que existe no chamado extracelular, que é fora das células, né? E tem o potássio intracelular. Então, o sódio é importante, inclusive, na pressão. Se você come muito sal, por exemplo, você pode ter hipertensão. O sal é tão importante que você tem vários mecanismos de regulação. Se um falha, passa a haver um outro que consegue controlar. E é o que dá a pressão arterial. Então, o sódio é importantíssimo. Dentro da célula, o mais importante é o potássio. O potássio é importante na contração do músculo, na contração do coração. É importante. A falta de potássio, por exemplo, pode dar arritmia cardíaca, fraqueza muscular, cãibra. Também o cálcio, também a presença ou a ausência dele pode provocar cãibras também. Fonte de potássio na natureza. Você tem várias frutas, né? Por exemplo, você tem essas frutas que tem mais suco, laranja, você tem várias fontes também. Esses elementos grandes, macro, a gente tem geralmente muitas fontes importantes. Para alimentação, certo. Ferro. Então, ferro é um elemento hoje que a gente sabe que mudou um pouco de posição. Antigamente você dava muitos sais de ferro. Hoje a gente sabe que com excesso de ferro no organismo, você forma muitos radicais livres. Então ele é um elemento que você precisa tomar um cuidado. Tem um exemplo que chama ferritina. Essa ferritina antigamente não existia o máximo, não existia um mínimo. E você só tinha uma doença que chamava hemosiderose quando ela era muito alta. Hoje a gente sabe que se você tiver excesso de ferro, ele pode provocar envelhecimento mais precoce, ele pode provocar doenças como, vamos dizer assim, como um coparticipante, não um único, né, para câncer, para aterosclerose, para doença reumatológica, etc, etc. Então o ferro precisa, só para você ter uma ideia, Tatiana, antigamente você
não tinha o máximo, né? Hoje, depois o valor máximo, não vou falar unidade, mas era 800, só para ter uma ideia. Hoje, o valor máximo é em torno de 250 e a tendência é ser menos. Uhum. E quando tem ausência, quais são os sintomas da ausência? A ausência do ferro produz uma doença que chama anemia ferropriva, né? Porque para conduzir o oxigênio dentro da hemácia, você precisa do ferro, né? É um nome complicado que eu vou falar aqui agora, mas você precisa do ferro para poder fixar o oxigênio. Então, se você não tem o ferro, você tem um quadro de anemia. A produção de glóbulos vermelhos diminui. Feijão tem ferro, certo? Feijão tem ferro. Verduras escuras. Verduras escuras, o pessoal carne, né? Carne. Antigamente o pessoal até botava prego na sopa para poder... É verdade. Na sopa, no feijão, para poder aumentar o ferro. Adiantava, doutor? Não, porque a absorção é muito pequena, né? Na verdade, assim, você tem que ter o ferro na forma de sais para poder absorver. Tá. Aqui nos alimentos todos, né? Colocar ferro para cozinhar o feijão não funciona. Tá bom. Deixa eu ver outro elemento. O selênio. Bom, agora Quem é esse cara, esse tal de selênio, doutor? Então, deixa eu só falar uma coisa gozada, que eu me lembro que eu era residente. Eu adoro as histórias do Dr. Paulo, ele sempre lembra de uma história boa para contar. Vai. E a gente tinha refeição, né, no restaurante do hospital que chamava de Biafra, né, porque não era muito bom o restaurante. E um residente encontrou Biafra. E um residente encontrou um prego dentro do feijão, né? Ele foi brigar com a enfermeira, com a cozinheira, dizendo que aquilo era coisa para os doentes, que o residente era muito forte e não precisava de ferro na sopa, entendeu? Bom, selênio. O que é o selênio? O selênio faz parte de outros, como selênio. Selênio é um fator, inclusive, vamos dizer assim, apontado como importante na prevenção de câncer, porque é um microelemento que ele atua como catalisador de reações, né? Então, tem um enzima que chama superoxidismutase. Essa superoxidismutase é um nome muito grande, né? Ela tem uma dependente de zinco, outra dependente de selênio, de cromo, e manganês e por aí vai. Então, o selênio é um importante elemento no sentido de combater radicais livres, né? Porque ele funciona como catalisador de reações químicas importantes do nosso corpo. Tem uma pergunta aqui sobre o selênio, da Aline. Pergunta, Tati, por favor, qual a relação do selênio com a melhora da enxaqueca? Me interessa essa pergunta, hein? Pois é, eu não sei, vou dizer assim, eu não sei te dizer assim, uma relação direta, né? Mas assim, tudo que é aquilo que tem que ser combatido em relação a radicais livres, se você tem N situações, você pode com selênio melhorar. Com selênio. Hoje você tem vários produtos comerciais aí que tem selênio, que tem cromo, zinco. Eu não queria falar o nome comercial, mas você tem vários... complementos, o senhor está dizendo? Isso. Tá. Na natureza, onde a gente encontra selênio? Na natureza, selênio você tem várias sementes, né? Como por exemplo assim, o castanho do Pará, nozes, né? Você tem vários que tem várias sementes, você tem selênio. Ricas em selênio. Rica em selênio. Tá bom. O que mais, doutor? Fósforo pode ser um bom elemento para a gente falar? Fósforo é um elemento importante, né, no equilíbrio do cálcio. É um elemento importante nesse sentido. Assim, em relação ao cálcio, também é importante falar do paratormônio, que é o hormônio que é produzido do ladinho da tireoide aqui, que também tem importância na regulação do cálcio. O fósforo também, porque assim, você tem sempre um produto constante entre cálcio e fósforo. Então, quando se falta fósforo, por exemplo, altera o cálcio. É mesmo? Por quê? Porque é uma constatação, você tem que ter um produto que é constante desses elementos, né? É como, vamos dizer assim, um macroelemento também, que eu não falei, porque o fósforo é um macroelemento, né? Que eu não falei também dentro da célula, para manter o equilíbrio, chama iônico, você tem o cloro, né? Então o cloro é um elemento que equilibra o sódio. Dentro da célula você tem outros elementos importantes também que equilibram, fósforo, radicais de enxofre, etc, etc. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, é o Well. Ele está perguntando: nas embalagens de alguns alimentos industrializados, normalmente vem escrito com vitaminas e minerais. Elas trabalham em conjunto? Se eu comer muito biscoito, por exemplo, eu posso ter excesso de algum mineral? Pergunta aqui. Biscoito não é a melhor coisa para levar sais minerais, né? Porque o biscoito tem bastante carboidrato. O carboidrato ele aumenta a produção de radicais livres. Agora, essa combinação que você faz de vitaminas com sais minerais, elas são importantes no sentido de combater radicais livres, né? A vitamina pode bloquear o radical livre formado e os sais minerais podem diminuir ter um combate assim, no sentido de se formar menos radicais livres. Muito bem, doutor diagnóstico, doutor Paulo Ouzon, toda segunda-feira conosco, hoje falando sobre
minerais aqui no Band News em alta frequência. Quem está nos ouvindo no radinho está ouvindo a minha voz bem lonjona, porque eu estou olhando para a tela, para a câmera. Estamos ao vivo no Facebook. Este bloco todinho, quem está ali na internet, acompanha o Dr. Paulo Ouzon via Facebook. Já já a gente volta a conversar com ele com mais perguntas de ouvintes. Tem um monte aqui, doutor, perguntando relação de calvície com selênio. Já já vou te fazer todas elas, daqui a pouquinho.